Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce redimido dos pecados. Nós recebemos a fé cristã. Somos inseridos na dinâmica da fé cristã. Os batizados pertencem a uma tradição. Não somos tradicionalistas, mas pertencemos a uma tradição que nos coloca em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma tradição que modifica a nossa vida. Uma tradição que permite que o nosso coração repouse no coração de Jesus. Uma tradição que nos comunica Jesus Cristo, a sua obra e os frutos da redenção. A origem da tradição cristã, ela é divina. Como nós não nascemos cristãos, nós também não criamos a fé cristã. É muito bem isso. Nós não criamos a fé cristã. Não criamos igreja. Não criamos. Porque se nós tivéssemos criado a igreja seria tão pecadora quanto nós. Não criamos. Vivemos uma época em que a tradição ela é relegada como um empecilho para o desenvolvimento, para que a humanidade encontre a plenitude das suas alegrias. Mas a tradição cristã nos coloca na dinâmica da plenitude da vida em Deus. Por essa razão que São Francisco amava dizer, em forma tão poética e tão assim alegre, convincente, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Se nós recebemos a tradição cristã, a igreja, a igreja, na sua estrutura mais profunda, verdadeira, ela é apostólica. A religião, ela se estrutura, ela se constrói sobre a rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e na fé dos apóstolos. Na fé dos apóstolos. Eu não posso constituir uma igreja sobre uma fé pessoal, subjetiva, sobre as minhas ilusões. Não posso. Pode ter até aparência de igreja, mas não é igreja cristã. Na carta aos Efésios, capítulo 2, 20, o apóstolo nos recomenda, nos exorta, nos ensina que o fundamento da nossa fé é apostólico. Apostólico. Não porque os apóstolos tivessem criado a fé, mas porque foram testemunhas
escolhidas. Jesus escolheu os apóstolos. Quer Pedro, quer Tiago, quer João. Como testemunhas escolhidas de que ele é o Salvador, o Filho de Deus, é o Redentor. E em seguida, ele os envia. A pregação apostólica é uma transmissão de vida. O discipulado do Senhor nosso Jesus Cristo é um discipulado singular. A pedagogia do Senhor Jesus é uma pedagogia maravilhosa. A palavra nos diz que o Senhor Jesus chamou aqueles homens para que primeiramente estivessem com Ele, partilhassem a vida. Então, o cristianismo é partilha de vida, é comunhão com o Senhor nosso Jesus Cristo. Em seguida, diz a palavra, os enviou. Ide, anunciai o Evangelho. A partilha de vida, comunhão de vida. Como nós estamos aqui em comunhão de vida com o Senhor nosso Jesus Cristo. Não pensemos que a comunhão de vida acontecerá mais tarde. É agora. Estamos aqui em comunhão. Estamos em comunhão. Uma só fé, um Senhor, um só altar, uma divina Eucaristia. Estamos em comunhão com o Senhor nosso Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele conserva na igreja a presença viva do Senhor Jesus Cristo. Por isso que amo invocar a presença do Espírito Santo de Deus. E porque nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, que o Espírito Santo atua no meu coração e atua no seu coração, a igreja, nós não podemos errar no que diz respeito às verdades de fé, as verdades que nós professamos. Que o Espírito Santo, ele é a garantia de que tudo que nós ensinamos e que nós vivemos, todas essas coisas são verdadeiras. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, o Evangelho que foi proclamado de 4, 14 a 21, a primeira parte é o seu prólogo, é a introdução ao Evangelho. Aliás, a própria introdução já é Evangelho. Traz elementos importantes. Vejamos o que nós proclamamos. Muitos tentaram compor uma narração ou uma história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Aqui o evangelista está se referindo ao nascimento de Jesus, ao seu ministério público, à última ceia, à sua morte, à sua paixão, à sua ressurreição e à sua glorificação. Ele está se referindo à redação dos evangelhos. Antes de o evangelho ser livro, o evangelho era proclamado. Os livros apareceram por conta das heresias, por conta das falsas literaturas que ganharam, assim, um impulso muito grande na igreja primitiva. Nos voltemos para a palavra do Evangelho, Lucas 1:1. Muitos tentaram compor uma narração ou história. Nós não devemos ficar na periferia do Evangelho, da religião. No grego, temos uma palavra interessante para narração ou história, que diz o seguinte: diegeses, que significa não simplesmente um bilhete, um registro qualquer, mas significa uma
proclamação, uma narração querigmática. Isto é, muitos tentaram comunicar, isso é importante, comunicar a salvação que aconteceu em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho não é livro, é salvação. O cristianismo é religião de salvação, queridos irmãos. Não vamos voltar para casa da mesma forma que nós entramos aqui. É necessário que nós retornemos para os nossos lares, assumindo, aceitando a salvação que só Jesus pode nos dar. É religião de salvação. Salvação de quê? De quê? Salvação de quê? Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Temos pecados, sim. Temos pecados, sim. Os pecados que se aninham no nosso coração, que fazem do nosso coração a sua casa. A sua casa. Os pecados que sequestram a nossa vontade. Queremos seguir nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguma coisa nos puxa para trás. Mas só em Jesus teremos a libertação desse mal. O pecado é uma realidade tremenda. O pecado, a antiguidade é sempre a antiguidade. O pecado forma no homem uma segunda natureza. São Paulo experimenta essa contradição. Ele não tem vergonha de dizer que ele não faz o que quer, e faz o que não quer. Isto é, o que vigora em nós é a lei do pecado. Só Deus é santo, queridos irmãos. Só Deus é santo. Todos nós somos necessitados da misericórdia e do perdão de Deus. Todos nós. Então, a narração do Evangelho não é simplesmente uma narração, não é? Ou conversas passageiras ou inúteis. Não, é uma proclamação, é uma narrativa querigmática. Isto é, São Lucas defende que as sagradas páginas são mais do que uma mera historiografia. Mais do que uma mera historiografia, porque elas designam uma soteriologia. Soteriologia. Ouvindo a palavra de Deus aqui, agora, eu não recebo simplesmente um dado histórico de um passado remoto. Eu recebo agora a salvação. A salvação. Não importa o que eu fiz ontem, importa agora o que eu estou decidindo diante do Senhor nosso Jesus Cristo. O importa é que eu receba agora a salvação, é que eu diga ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Mas ainda, São Lucas diz o seguinte: tal como nos transmitiram, o verbo transmitir, tradere, é muito importante na doutrina, muito importante. É um verbo teológico, como o verbo ser. Porque o cristianismo, ele cresce através da entrega fiel da tradição da igreja, que é o Senhor nosso Jesus Cristo. Então diz o Evangelho: tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Nós não pregamos o Evangelho diferente. Aliás, o próprio livro diz, no Apocalipse, se o anjo descesse do céu pregando um evangelho diferente, anátema sit. Anátema sit. Aqui o evangelista, ele cita o grupo qualificado dos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares. E não só a palavra testemunho, testemunha, o verbo testemunhar significa tornar-se mártir, dar a vida, dar a vida. Não só os apóstolos viram, mas eles consagraram o que viram
dando a sua própria vida. Todas as vezes que eu visito o túmulo de São Pedro, digo, agora já posso voltar, porque aqui está a certeza do Evangelho. Deram a vida pela verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, fala, testemunhas oculares. O ato físico de ver não é suficiente. Todo mundo quer ver coisas, não é? Ah, padre, ali tem uma visão, alguém está aparecendo, um anjo está aparecendo, a Nossa Senhora está aparecendo. Eu tenho até medo de tanta visão assim. Eu fico assombrado. Eu tenho um pavor de tanta visão. Todo mundo quer ver coisas. Não é importante. O ato físico de ver não é suficiente para que alguém testemunhe a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a fé nas promessas do Senhor, nas promessas e no seu cumprimento. Peçamos então ao Senhor que Ele aumente em nós a fé. E o que é a fé? É um salto no escuro. É um salto no escuro, é um ato de confiança em Deus. Ainda continua Lucas 1, versículo 3. Ele fala que o trabalho foi feito de modo ordenado. Aqui ele não está falando de uma metodologia científica. Ele está falando de uma metodologia religiosa. Qual é a finalidade do Evangelho? Qual é a finalidade da pregação? A salvação, a mudança de vida. A mudança de vida, a salvação. Modo bem ordenado. O Lucas nos ensina que as promessas do Senhor Jesus Cristo, elas foram cumpridas. E o Concílio de Vaticano, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, nos ensinam que nós recebemos, portanto, o Evangelho. Vocês sabem que o livro maior da tradição é o Evangelho, é o Evangeliário. O Evangelho faz parte da tradição viva da Igreja. Agora, qual é a finalidade então da tradição? Qual é a finalidade então do Evangelho? Qual é a finalidade então dos sacramentos da Igreja? Diz a Igreja nos diz: ouvindo o anúncio da salvação, como nós estamos aqui, ouvindo o anúncio da salvação, não é qualquer anúncio que nós estamos aqui ouvindo. E a Igreja, ela está moralmente, espiritualmente comprometida com este anúncio, o anúncio da salvação como realidade de Deus, como realidade soteriológica, como realidade de salvação. Ouvindo o anúncio de salvação, o mundo creia. A fé. Então, a finalidade da pregação é suscitar em nós a fé, uma adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, se entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, se entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. Não só crendo, espere. A finalidade da pregação e do Evangelho é suscitar em nós a fé, a esperança. Queridos irmãos, suscitar a esperança. Esperança na vida eterna. Aos poucos eu vou entendendo que os católicos precisam compreender a qual esperança nós fomos chamados. Essas pessoas pensam que a esperança é ter a saúde, é não ter gripe, é não ter Covid, é ter dinheiro, é ter carro. As pessoas não pensam que a esperança a qual nós somos chamados é a esperança da vida eterna. E aqui eu lhes digo, para que serve a religião? Para nos preparar à morte, para morrer. Essa é a finalidade da religião. Não é outra coisa, é você preparar o fiel para a morte, para a vida eterna. A
A finalidade da religião não é transformar a sociedade, não é fazer revolução social. Não é, isso é um engodo, isso é mentira, isso é um anti-evangelho, isso é coisa do anticristo. Não é verdade. A finalidade da religião é transformar os corações para Cristo. E que as pessoas transformadas, elas possam viver de modo tranquilo neste mundo à espera da vida eterna. Então, o mundo creia, crendo espere, esperando ame. Isso foi dito por Santo Agostinho na sua famosa obra intitulada Catequizantes Rudibus. Repito, qual é a finalidade da revelação? Diz, para que, ouvindo o anúncio da salvação, não é qualquer anúncio que nós estamos levando para a nossa casa, não. Não é qualquer, é anúncio da salvação, mudança de vida. Ouvindo o anúncio da salvação, o mundo creia, o mundo inteiro creia em nosso Senhor Jesus Cristo, crendo, espere, esperando, ame. As três virtudes teologais. Então, a transmissão da fé à pregação. A pregação, ela comunica, ela suscita em nós as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Concluo com uma meditação do Papa Bento XVI sobre o prólogo de Lucas 1, 1 a 4. Ele diz que, de fato, o São Lucas, ele dedica o Evangelho a um tal chamado Teófilo. Teófilo, que significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Diz o Papa Bento, nele, em Teófilo, amigo de Deus, podemos ver cada fiel que se abre a Deus e quer conhecer o Evangelho. Qual é então o nosso propósito? Qual é então, melhor dizendo, o propósito do Evangelho? Transformar toda a comunidade em uma comunidade de amigos de Deus, de pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas. E concluindo, o Evangelho nos diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter lido a passagem de Isaías, ele conclui a sua palavra, diante de uma assembleia atenta e absorta, com a seguinte declaração: hoje cumpriu-se este oráculo que agora vós acabais de ouvir. Hoje, agora, a palavra hoje faz referência ao presente, ao seu presente agora, com a sua alegria, com a sua tristeza, com as suas expectativas, São Cirilo de Alexandria afirma que o hoje está inserido entre a primeira e a última vinda de Cristo, está vinculado à capacidade que o fiel tem de ouvir e de se arrepender. Em outras palavras, agora é o momento da salvação, é o momento de o fiel se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que a Virgem Maria, portanto, interceda